Fala, humano! Bem-vindo então, mais uma videoaula. Hoje nós estamos aqui para destrinchar um pouquinho mais o conceito de força dentro da cultura do movimento. Então, a nossa percepção dentro da cultura do movimento é um conceito, né? Um princípio incorporado da ginástica que trabalha a percepção para a força de membros superiores numa conduta de força de braço dobrado e força de braço esticado, que na definição, na nomenclatura fica BASS e SES. É uma sigla em inglês para força de bench arm strength e strength arm strength. Então, força de braço dobrado, força de braço esticado. Para a estação da primavera, nós vamos seguir uma referência de força de braço esticado para planche. Então, temos algumas progressões, a gente não vai chegar até na full planche, a gente tem várias progressões até chegar no movimento completo, mas nós vamos parar até uma perspectiva, vamos crescer em cima de uma progressão do movimento, trabalhar bem, tirar o máximo de suco que a gente conseguir dessa progressão e construir uma base sólida para os movimentos das próximas estações. Nós vamos entrar em handstand, na própria planche, praticar bem essa planche, mas para isso a gente precisa construir primeiro um entendimento do conceito e a força de base para sustentar esses movimentos e conseguir construir e praticar esses movimentos. Então, vamos começar com força de braço esticado e as progressões. Antes da gente entender, visualizar e começar a praticar as progressões, a gente tem que entender que a nossa transmissão, a nossa conexão de força entre membros superiores e tronco é através da cintura escapular. E a escápula, ela faz basicamente 4 movimentos que a gente precisa ter o domínio, a construção de força e a consciência desses 4 movimentos. Que seriam, a gente tem a cintura escapular tem a condição de fazer uma protração, que é juntar, aproximar os pontos do ombro aqui, né? Então eu estou aqui, eu faço uma aproximação, é como se fosse arredondar a coluna. Eu estou aqui, faço uma protração de escápula. Isso é diferente de uma mobilidade torácica. Então eu estou aqui numa posição neutra, eu faço uma protração da escápula. Se eu faço uma protração, eu consigo fazer uma retração escapular. Então, protração, retração, eu posso fazer uma elevação das escápulas e uma depressão das escápulas. Então, protração, retração, elevação e depressão escapular. É importante entender esses movimentos, ter como base esses princípios para a gente conseguir visualizar. Por exemplo, na força de braço esticado que a gente vai fazer agora, as progressões para chegar na planche, especificamente nesse caso a gente vai trabalhar num primeiro momento retração e protração para entender esse movimento escapular, ver o quão limitado ou quão liberado está esse movimento. Depois a gente vai trabalhar na força de plank, fazer uma prancha realmente com o corpo, e aí a gente começa a entender os princípios, que a plank a gente começa a empurrar o chão como se não houvesse amanhã, e para isso a gente faz uma protração escapular, perfeito? Então normalmente a gente faz na plank uma protração buscando uma pequena elevação, mas você vai entender que no futuro a gente vai fazer uma protração com uma depressão para conseguir sustentar a planche. Então ter esses conceitos do movimento escapular é extremamente importante, perfeito? Então vamos para a força de braço esticado. As progressões são essas aí, ó. Bora lá.
A planche será a nossa referência para força de braço esticado com uma percepção de empurre, e a puxada orgânica, o pull-up, vai ser a nossa referência para o trabalho de força de braço esticado, porém na perspectiva de puxadas, de ativação. Então, no primeiro momento, para braço esticado, é só as ativações da escápula, obviamente mantendo o braço esticado. Acompanha na sequência o princípio aí desse trabalho. Tranquilo? Então a gente falou sobre força de braço esticado, usamos a planche e a puxada orgânica. Agora nós vamos trabalhar a força de braço dobrado, onde nós vamos colocar como base, nesse primeiro momento, para essa estação, para empurre, os push-ups, e para puxada, os pull-ups, ou as suspensões na barra, perfeito? Então, tem algumas particularidades de cada movimento, normalmente dependendo do seu background aí de movimento, de atividade. O push-up talvez seja um pouquinho diferente do que você esteja acostumado a ver alguns praticantes realizando, mas eu vou passar todos os detalhes com vocês, perfeito? Então acompanha comigo aí, vamos lá. Primeiro, seguindo o princípio do braço esticado, a gente mantém aquela ativação inicial, perfeito? De sustentar, empurrando o chão como se não houvesse amanhã, porém agora a gente vai flexionar, sem perder toda essa construção que foi feita. Então, a mobilidade torácica, ela não vai, o seu tronco ele não vai oscilar em momento nenhum. Você vai manter ele ativo durante todo o movimento e só o braço flexiona e estende, perfeito? Então vai ficar nessa perspectiva aqui, ó. Então, sustentou a posição, você vai colocar o seu punho alinhado com o seu ombro e aqui o seu ombro vai à frente. Perfeito? Então a gente está aqui nessa posição, o ombro vai à frente, sustento a posição e empurro. Então, mais uma vez, sustento, punho alinhado com o ombro, e quando eu começo o movimento eu controlo a fase excêntrica, ombro vai à frente e explodo na subida. Então, essa referência serve tanto para o empurre quanto para a puxada, que a gente vai ver na sequência, mas controlar sempre a fase excêntrica, controlar cada fase do movimento, cada angulação do movimento e tentar fazer a fase concêntrica de forma mais explosiva. Tranquilo? Então, push-ups, sustenta com o cotovelo indo à frente. Um erro comum de acontecer é estar aqui e fazer o cotovelo ir para trás. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer, quadril caindo. Mantenha a posição, ombro vai à frente e o cotovelo fechado, não deixa ele abrir. Cotovelo fechado, ombro à frente, explode a subida, sustentando a posição de empurre. Tranquilo? Então esse seria o movimento completo dos push-ups. Caso tenha alguma dificuldade em empurrar o seu próprio peso nessa posição, uma regressão desse movimento, que é super viável, que é super válido trabalhar também, desenvolver, é aumentar o número de apoios que você coloca. Então se você está aqui e ainda não consegue, você pode apoiar o seu joelho
desde que não perca a posição, desde que não perca a postura e sustenta o mesmo trabalho. Então, mantém a posição, apoiou o joelho, foi à frente, voltou, também é uma alternativa super válida, tranquilo? Então, push-ups, são os princípios desse movimento. Vamos para os princípios agora da puxada. Então, para o trabalho de puxada, nós vamos fazer os pull-ups, tranquilo? Então, puxar, suspender o seu próprio peso na barra, mantendo os princípios da ativação escapular, da força de braço esticado, perfeito? Sustentar a postura escapular e fazer a puxada sustentando essa retração com essa depressão, puxando o mais forte que você conseguir. Caso você ainda não consiga puxar o seu próprio peso corporal, existem regressões. Você pode fazer com a ajuda de elástico, você pode fazer com pequenos saltos para ir ganhando essa força, perfeito? Uma que eu gosto muito, utilizo muito com os meus alunos, já utilizei na época que eu dava aula como personal presencialmente, é fazer o trabalho da fase excêntrica. Então, construir esse movimento da excêntrica para concêntrica. Então, eu vou começar com essa forma e depois eu finalizo com o movimento completo. Tranquilo? Vamos lá!